Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para tratar de um tema que não é um tema nada agradável, é um tema bastante polêmico, mas é um tema que a gente precisa conversar. Nas lives, quem acompanha o Estagiário Convida, eu sempre comento bastante aí sobre esse tema, né? Até dependendo do entrevistado, se puxa esse assunto, aí a gente conversa bastante, né? Mas é um tema bastante preocupante. E que o que me motivou a gravar esse vídeo foi que esse ano, né, durante a BR, a gente teve muitas e muitas reclamações a respeito de caronistas, né? Então, muitas pessoas fizeram acusações, né? Ah, que esse pegou carona, aquele pegou carona, tudo. E não foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. O que realmente me motivou a fazer esse vídeo foram as pessoas que chegaram e falaram: bom, essa prova eu não quero mais fazer por causa desse tipo de situação, né? Então isso é uma coisa que me preocupa, né? Porque por causa da atitude antidesportiva de alguns atletas, algumas pessoas querem desistir de fazer determinada prova. E muitas pessoas às vezes desistem até da própria ultramaratona em razão disso, né? Primeiro, né, o que seriam os caronistas, né? Para quem está assistindo esse vídeo, né, e não é da ultramaratona, eu demorei também para entender isso. Eu comecei a entender quando eu fiz a primeira BR lá dupla em 2021, que aí eu vi o que seria isso. Bom, em todo esporte sempre existe aquele atleta que arruma algum jeito de burlar, né, as regras, e na ultramaratona não seria diferente. Então o que acontece? Como as ultramaratonas são provas de longa distância, né, então 200 km, 300 km para mais, acontece que a organização não consegue estar em todos os lugares. Então os organizadores, eles passam pelo percurso muitas vezes. Existem os PCs e existem staffs também pelo meio do caminho, mas para cobrir 200, 300 quilômetros, aí encarece demais. Imagina você colocar uma pessoa a cada 1 quilômetro, né? E às vezes a cada 1 quilômetro ainda o atleta ainda pode burlar ali os outros 500 metros. Então imagina, colocar staff a cada 500 metros. Aí pode ser que burle menos, né? Com 200 metros, 300 metros. Então é uma situação assim bastante complicada, e a gente sabe que existem muitas pessoas que fazem isso. Já houveram muitos relatos, porém são relatos que não têm provas. Então assim, isso é uma outra situação bastante complicada, né, pro organizador, porque começa uma guerra de acusações, acusa daqui, acusa dali, e aí leva para o organizador, e aí o organizador ele não tem o que fazer se não tiver uma foto, se não tiver um vídeo. Então é uma situação bastante complicada. O que eu queria dizer para vocês é que essa prática, ela diz mais sobre a pessoa do que sobre a organização da prova. Então, se uma pessoa que vai para fazer um desafio desse, ela tem a coragem de entrar num carro para ir para uma outra cidade, ou para ganhar vantagem com relação a isso, então diz mais aí sobre a pessoa, sobre o caráter da pessoa, né? Essa pessoa está enganando a si própria, está enganando aí os seus seguidores, né? Então diz mais sobre a pessoa do que sobre a organização da prova. E eu acho que vocês não devem condenar a prova por causa desse tipo de prática. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês verem como isso acontece em todo tipo de esporte.
Eu lembro que teve uma edição da São Silvestre que teve um senhor que ele chegou entre os 20 primeiros da São Silvestre, ele chegou ali na elite. E a São Silvestre tem 35 mil corredores. São Silvestre tem a Globo. São Silvestre é a grande prova aí da América Latina, que ela é almejada aí por corredores aí no mundo inteiro, inclusive. Ele fez isso, ele acabou burlando, né? Depois ele veio dar declarações falando que não sabia, que não fez por mal, tudo, mas ele acabou burlando, né? E isso durante uma São Silvestre, né? Então, assim, por mais staff, por mais que se faça tudo, ainda vão encontrar um jeito de burlar. Então isso diz mais sobre a pessoa, né, sobre o caráter da pessoa, né, se ela quer enganar a si própria, do que sobre a organização em si. Como muitos sempre falam, que a ultramaratona é uma competição contra si mesmo, contra os seus próprios limites, então por que condenar a prova? Por que esse tipo de situação te deixa mais para baixo? Eu não vou fazer essa prova, isso, aquilo, se você está competindo contra si mesmo, né? Então assim, é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Infelizmente esse tipo de coisa existe, infelizmente esse tipo de coisa acontece há muito tempo, infelizmente tem essas pessoas de caráter duvidoso e não tem muito o que fazer. Aí o que eu gostaria também de falar para vocês é: o atleta ele deve ajudar a organização, né? Então, os organizadores sempre falam, né, para você ter um celular e um power bank, né? Você tem esse celular tudo carregado para um momento de emergência, né? Você contatar a organização, contatar a sua família, tudo mais, né? Mas eu acredito que o celular também seja interessante para, se você atleta vê alguma prática dessa, tira uma foto, filma e não posta nas redes sociais, né? Porque se você postar nas redes sociais, pode ser algo infundado, né? Por exemplo, na BR nós temos duplas, nós temos quartetos, e os números, cada atleta faz o seu, né? Então você não sabe quem está fazendo dupla, você não sabe quem está fazendo quarteto. Então aquele atleta que às vezes entrou no carro, né, como eu fiz em 2021 a BR dupla, alguém poderia simplesmente falar assim: olha lá, o estagiário entrando no carro e indo para outra cidade, depois ele quer dar uma de moralista, né? E não é isso, né? Está fazendo uma modalidade onde é permitido você entrar no carro, né? Então uma denúncia, né, nas redes sociais é muito complicado, porque a gente sabe, né, que hoje todo mundo fala o que quer, né, nas redes sociais, e algo mal falado pode virar uma verdade, né? Uma mentira, muitas vezes repetida, ela se torna uma verdade e aí torna um inferno a vida de uma pessoa que não tem nada a ver, né, de um inocente. Então, se você tiver alguma denúncia, né, se você conseguiu tirar uma foto, se você conseguiu fazer um vídeo, entre em contato com a organização, né? E outra coisa também, não adianta entrar em contato com a organização com suspeitas, porque eles não têm muito o que fazer, né? Não tem câmera no percurso, né? Não tem essa questão dos staffs, né? Ninguém consegue fazer uma prova aí com staffs a cada 10 metros aí, né? Para coibir esse tipo de coisa, né? Então, se você tiver essa suspeita, filma, tira foto e manda para a organização, né? E eu, como já falei em algumas lives, né, me coloco à disposição aqui no canal para que a gente possa denunciar quem faz esse tipo de prática. Porque quem faz esse tipo de prática deve ser exposto, quem faz esse tipo de prática tem que sair da ultramaratona, né? Nenhum organizador deve aceitar um atleta que faz esse tipo de prática, né? Então, esse é o recado que eu tenho para quem é caronista, né? Para quem faz esse tipo de prática. E eu me coloco à disposição para que essas denúncias sejam feitas aí, seja por vídeo, seja por intermédio aí das lives. Eu me coloco à disposição porque essa prática deve ser coibida. E tem algumas ideias bem bacanas aí com relação a como pegar esses infratores, né? Um dos organizadores que eu fiz aí recente uma live, não vou tá citando, mas quem assistiu aí o Estagiário Convida, né? Quem está sempre assistindo sabe quem que é.
deu uma ideia muito bacana de colocar quartetos à paisana, então pessoas que vão competir na prova somente para pegar os infratores. Então eu achei assim uma ideia muito bacana para tentar coibir. No ano passado nós tivemos aí a ideia do comandante com relação ao aplicativo Ideru para tentar também traçar os movimentos da pessoa, né? Então uma ideia muito bacana. Depois eu até vou conversar com o comandante para saber como está a questão do desenvolvimento, tudo. Então assim, tem havido conversas, tem havido ideias para tentar coibir esse tipo de prática, que é assim algo que nos entristece muito, é algo lamentável e que é algo totalmente antidesportivo e que deve ser coibido e denunciado. Tá certo, galera? Então, esse é meu recado de hoje. Grande abraço para vocês.